Olá, bem, professor. Queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Você que tem muito renome nessa área, né? Muitos anos de pesquisa com florestas e tudo mais. Pesquisando um pouco do que você viu e vendo algumas entrevistas, algumas palestras que você fez, eu ia vir aqui falar que você é uma autoridade, mas eu vi que você não gosta tanto desse termo, né? Porque na ciência, como você disse, a gente não tem autoridade, a gente pode ter especialistas, bons ou ruins, melhores ou não. E eu acho que você é um especialista excepcional nessa área, então eu queria agradecer você por estar aqui com a gente e espero que a gente tenha um ótimo evento. Obrigado, professor. Prazer é todo meu. Bom, então vamos começar. Seria mais fácil estar aí, né? Como eu estive durante vários anos aí na USP, a primeira vez acho que em 88, e essa daqui é uma apresentação que eu fiz aí em 89, e a diferença de hoje, né? E de praticamente aí há 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, eu estive aí na USP, numa sala de aula, né, durante o cubo, e me recordo até hoje, um dos alunos aí não estava conseguindo entender a diferença entre fluoapatita e apatita fluoretada. Aí eu pedi para desligar o projetor e fui para o quadro e expliquei qual seria a diferença entre fluoapatita e apatita fluoretada. Então, essa é a grande diferença hoje do passado, que você usava, sempre foi professor, mas eu sempre usei o quadro negro para fazer explicações e dava todas as minhas aulas no quadro negro. Hoje facilitou muito a comunicação, mas tem, às vezes, esses problemas que nós tivemos no início aí, mas eu agradeço aí o convite. Essa semana foi uma semana muito corrida, né? Mas eu estou aqui para fazer essa apresentação e para nós discutirmos o assunto. Então, o tema que me foi proposto é o uso dos fluoretos em saúde pública. Então, já estive com a Simone, já esteve aqui em Piracicaba, nós estivemos juntos no ano 2000, inclusive aí escrevendo um guia aqui de uso de fluoretos no estado de São Paulo, e depois surgiu o guia de fluoretos no Brasil em 2010. Então, esse é um tema bastante importante que eu tenho me envolvido há praticamente 40 anos. E nos últimos anos, a diferença é que me mandaram estudar, né? Eu tenho estudado há muito tempo e não quero que ninguém estude como eu estudei. Eu acho que todos devem estudar, mas não precisa estudar tanto, precisa estudar o necessário o suficiente e ter ética no seu comportamento. Então, eu estou aqui longe de vocês e só olhando esses slides que eu vou apresentar e vou tentar estudar com vocês e vocês comigo com essa sequência de slides que eu montei para falar da importância de uso de fluoreto em saúde pública. Eu tenho para declarar conflito de interesse, não conflito de interesse relacionado, por exemplo, à água fluoretada. Eu não vendo produtos para usar na água, eu não tenho nenhum envolvimento, mas sim envolvimento na defesa da importância do fluoreto da água do ponto de vista de redução e controle de cárie. Também vou falar como medida de saúde pública, de uso de fluoreto, além da água, vou falar também de dentifrício. Também não tenho nenhum conflito de interesse para declarar do ponto de vista de envolvimento com venda de creme dental fluoretado. O que eu tenho, sim, para declarar é conflito de interesse do ponto de vista que esse ano eu acabei escrevendo, saiu publicado esse livro que eu escrevi durante a pandemia, que é exatamente sobre cardiologia, fluoreto e odontologia da pediatria e geriatria. Então, não tem como, nessa apresentação que eu vou fazer, eu não me referi ao livro. Então, como o livro está à venda, obviamente eu tenho um conflito de interesse aí, do ponto de vista
de que o livro está sendo vendido por essa editora aí, a Santos Publicações. E quando você discute fluoreto só tem razão de ser porque ainda existe cárie, e cárie vai existir a vida toda porque é uma doença não erradicável. E aí, para você fazer o uso do fluoreto o mais racional possível, você tem que compreender o que é cárie dentária, e aí, nesse próprio livro, e desde que nós trabalhamos com esse assunto, eu nunca discuti fluoreto sem ter o entendimento e conhecimento do que é cárie dentária. Então, a primeira questão que se deve responder é o que difere, a cárie difere desde a primeira infância até a terceira idade, porque não existe, se existe cárie da infância, então deve existir a da velhice. O que existe é cárie em todo o ciclo da vida, e aí não há diferença do ponto de vista do fator etiológico, que é o acúmulo de biofilmes sobre o dente e exposição ao açúcar da dieta. O que difere é que, dependendo do açúcar da dieta, você tem açúcar que não é cariogênico para o esmalte, mas é cariogênico para a dentina, e daí você teria preocupação com pessoas adultas ou idosas. E a outra questão é, quando se discute fluoreto, já foi até um mito, que cárie era coisa de criança, então fluoreto só era importante até os 13 anos de idade, então se não existisse fluoreto na água, você deveria usar suplemento de fluoreto, e também você não precisaria usar fluoreto depois dos 13 anos, porque, portanto, era o fluoreto que era formado no dente. E fluoreto também não funcionava em adulto, porque era coisa de criança, né? Adulto seria o problema de escovar o dente e doença periodontal. O que mudou tudo em termos de fluoreto é que no passado você tinha essa classificação de método de usar fluoreto, porque se entendia que o mecanismo de ação era sistêmico, então todos nós deveríamos ingerir fluoreto para ter dente perfeito, cheio de fluorapatita, que seria mais resistente aos ácidos produzidos pelas bactérias e o processo de desenvolvimento de lesões de cárie. Então, hoje nós não chamamos mais de método sistêmico, você tem meios de usar fluoreto, ou veículos de usar fluoreto, porque o que é importante em termos de cárie dental é o fluoreto que está na boca, para interferir com o processo de desenvolvimento de lesões de cárie, seja no dente rígido, para reduzir essa progressão, ou seja no dente que tem lesão de cárie, para tentar, de alguma forma, interferir, paralisando a lesão até revertendo. Então, você tem vários meios ou veículos, e a água nada mais é do que um veículo, é um meio pelo qual eu estou usando fluoreto. Dente fluoretado é um outro veículo, eu escovo o dente, estou usando a pasta, o dente frício, o creme dental como veículo, eu faço um bochecho, a aplicação profissional, são veículos de uso de fluoreto. Então, você tem vários veículos, e a discussão em fluoreto não tem sempre esse equilíbrio, né? Em termos dos benefícios de redução de cárie e os riscos envolvidos com o uso de fluoreto. Então, isso aí é indissociável, e essa discussão sempre vai permear em todas as discussões que são feitas a respeito do uso de fluoreto. Então, essa é uma sequência racional que você usa para depois justificar o uso de fluoreto. E as perguntas nessa introdução que eu vou fazer para vocês, para mim próprio, para dar sequência à apresentação, é o que mudou, né, no nosso conhecimento, nesses mais de 50 anos de uso de fluoreto. E eu diria que, na realidade, o mais fácil é afirmar com base em evidência. Então, agora aqui estou discutindo evidência e não achismo ou emoções. O que não mudou, né? O que não mudou é que fluoreto continua sendo a única substância conhecida capaz de, com segurança e eficiência, reduzir cárie, mas não prevenir totalmente cárie. Fluoreto não é uma vacina, né? E cárie é uma doença, e essa doença é uma doença crônica que ela pode ser controlada, e ela pode ser até totalmente controlada se nós interferirmos com os fatores responsáveis pela doença, e aí o fluoreto faz parte desse processo. O que também mudou, e não mudou
agora nessa última semana, é que esse livro de capa azul que eu lancei em português agora está sendo impresso em espanhol, e nós decidimos que a edição em espanhol vai ser verde. Eu sou corintiano, mas tive que me render a esse verde aqui, mas foi uma coincidência muito grande, porque nessa semana eu recebi e-mail dos editores, que são meus amigos, o professor Ole Verheskov e a professora Bente Nivad, que está sendo já vendida a partir de setembro a 4ª edição dessa Bíblia em Cariologia, e que também tem a parte de floreto, que é esse livro do professor Verheskov, que é de cárie dental, que é a doença e seu manejo clínico. E a professora Nívede escreveu aqui: por sua natureza, a cárie dental não pode ser prevenida, ela pode ser controlada. Desse modo, para indicar que o controle e as medidas de controle de cárie são ambas sustentáveis, efetivas e de acesso a todo mundo por toda a vida, eles decidiram que a cor dessa nova edição vai ser verde. Então, são 2 verdes que vão chegar juntos, essa edição em espanhol e essa edição em inglês, na qual, no livro do professor Verheskov, eu tenho escrito, desde o livro de capa cor-de-rosa, cor azul, eu tenho ajudado e colaborado com a parte de floreto. E que o conceito sobre cárie é que cárie é uma doença que não pode ser prevenida. É uma doença não erradicável e é uma doença que não pode ser prevenível, mas ela é totalmente controlável. E dentre os fatores que colaboram e contribuem para o controle da doença está o uso de floreto. E esse uso de floreto tem sido feito no Brasil há muito tempo, e a gente estava todo ansioso para que aparecessem os dados atuais do último levantamento de cárie que ocorreu, e também foi outra novidade para vocês já acompanharam, mas outra novidade que ocorreu agora, nesse último levantamento de cárie, que foi o SB 2020, foi mais 2023 por causa da pandemia. Então, a gente tinha toda uma expectativa no Brasil, do ponto de vista de redução ou declínio de cárie dentária, e essa curva aqui, eu costumo dividir o Brasil em 2, não em quem mora na região leste e oeste do país, mas quem nasceu antes e depois de 90 e que tem sido beneficiado por algumas mudanças que aconteceram no país. E essa redução de cárie aqui, que poderia ter seguido essa linha, se fosse aqui alguma coisa linear, esse declínio de cárie foi maior do que o esperado, desde o início da década de 90. Então, vários fatores têm contribuído para isso, para essa redução de cárie, e a importância disso em saúde pública é que me move aí nesse convite que vocês me fizeram para discutir. E a gente ficou orgulhoso nos últimos tempos com esse declínio de cárie dental, que hoje, em 2010, você tinha já 43% das crianças aos 12 anos eram cárie zero. Por outro lado, mais de 50% das crianças continuavam tendo cárie dentária, então mostrando que a doença não está totalmente controlada. E, além do mais, quando você fala que o CPUD do Brasil é baixo, isso é uma média de um país desigual, com toda a diversidade que tem no país. Exatamente nessa semana está sendo muito atribulada para mim. Segunda-feira dei um curso de 6 horas sobre floreto em odontopediatria, e na terça, às 7 horas da manhã, ainda fiz um seminário às 7 horas da manhã, que é o seminário nosso de toda terça, às 7 horas da manhã, para os alunos de pós-graduação, onde eu fiz uma análise, a professora Cíntia, que está lá na faculdade, eu estou aposentado, vou como professor convidado, colaborador, embora dou aula na graduação, tenha orientado de pós-graduação, me convidou para fazer uma análise crítica desses dados que nós pudemos ter à disposição desse último levantamento de cárie ou de saúde bucal que ocorreu no Brasil.
E nesse último levantamento, mostra aqui que o CPOD aos 12 anos, que estava em 2,1, manteve praticamente a tendência de queda, embora a diferença não tenha chegado à diferença do ponto de vista estatístico, mas que agora quase 50% das crianças são cárie zero. Então, se isso é um orgulho para todos nós ficarmos emocionados, ao mesmo tempo devemos ficar também preocupados, porque 50% das outras crianças continuam tendo cárie. Então, mostrando que o problema de cárie não está solucionado e não vai ser solucionado tão facilmente, e daí as medidas de saúde pública ou em saúde coletiva são muito importantes para tentar reduzir mais esse valor. Eu tenho estado trabalhando nesse assunto desde muito tempo, né? Eu apresentei isso esse ano, essa terça-feira, para os alunos lá da faculdade, que tem alunos de graduação, para mostrar aqui que eu estou nessa já são 50 anos, né? Desde 74, aqui, quando era 71, aluno de graduação da faculdade, a gente tem acompanhado o que está acontecendo no Brasil e não só acompanhado do ponto de vista do que ocorre, mas principalmente contribuindo com conhecimento científico, quer seja para o Brasil e também em nível internacional. E eu sempre digo que sou uma pessoa feliz, realizada, porque eu pude acompanhar todas essas mudanças de conceitos que aconteceram sobre cárie dentária, sobre o uso de fluoreto, e o único problema é que o Brasil, nessa época, quando eu apresentei esse slide pela primeira vez, foi em 2003, lá em Buenos Aires, eles já iam falar, porque pensaram que eu ia falar de futebol. E daí eu criei uma emoção. Nessa época eu comecei, o Brasil era campeão mundial do quê? De fato, a gente tem todo orgulho de ser, não só ter sido tricampeão, mas hoje pentacampeão, e todo mundo orgulhoso, e os jogadores que querem cair no braço do povo para ser homenageado pelo que eles fizeram. Mas, na realidade, nessa época, quando eu iniciei meu trabalho na odontologia, em termos de pesquisa, o Brasil era campeão também mundial de cárie. Então, era um título que ninguém queria para si, né? E eu assistia, na década de 80, todas aquelas autoridades internacionais indo para o Brasil e a gente ser ofendido até de falar, vocês são campeão mundial de cárie. A gente tinha que ouvir, mas a vontade que tinha era de estrangular quem estava lá na frente, falando que nós éramos campeão mundial de cárie. Mas houve muito envolvimento de muitos no Brasil e uma redução de cárie passou a ser observada, e hoje cárie zero é uma realidade. Embora cárie zero, entre aspas, do ponto de vista que quando você fala de cárie, você não está sabendo que está falando da doença ou dos sinais da doença. Então, você pode ter cárie como lesões subclínicas que não estão sendo detectadas no exame clássico que é feito, CPOD clássico, que a gente mostrou aí o resultado. Mas cárie zero é uma realidade do ponto de vista de ausência de lesões de cárie visíveis nos dentes hoje, praticamente de um grupo muito grande da população. Mas não é só a cárie que houve um declínio, né? Segunda-feira eu fui assistir o jogo do Brasil todo entusiasmado, né? E o futebol é um exemplo de declínio de cárie no Brasil. Então, na Copa 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, o doutor Trigo trabalhou muito, né? Para esses jogadores ficarem em condições físicas para poder ganhar na Suécia a primeira Copa do Mundo de 58, com toda a preocupação de focos infecciosos, foram extraídos 118 dentes do jogador. Em 94, o Brasil foi tetracampeão lá nos Estados Unidos. Um jogador de 27 anos tinha uma prótese total superior. Na Copa de 2018, eu estava presente, bem próximo desse lance aqui, e jogadores com todos os seus dentes na boca, sem nenhuma cárie, e muito dinheiro, caíam em campo
e até hoje a gente está aí com o futebol, que na segunda-feira fiquei até meia-noite assistindo e tive que acordar às 5 e pouco da manhã para dar o seminário dos alunos na terça-feira, às 7 horas. Mas a gente tem trabalhado para isso muito, né? E nesse trabalho em defesa aí dos meios dos afloretos, particularmente tem sido em defesa da fluoresção da água, que é a medida que é mais visada há muito tempo, né? Então, em maio de 1988, há 36 anos, nós tivemos um simpósio lá em Porto Alegre, em que foram convidados 5 pessoas, e entre eles pesquisadores, para falar a favor de fluoreto e 5 contra. Desses 5, 4 eram do exterior, de cada lado, favor e contra, e eu fui convidado a falar pelo Brasil. Obviamente, eu falei a favor, e foi esse um dos simpósios mais importantes no Brasil, porque ele foi promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, não foi pela odontologia, e eles queriam ter um consenso, uma decisão, se iam continuar a fluoridação de água no Brasil ou não. Felizmente, a gente conseguiu, depois de 3 dias de intensa discussão, que não houvesse mudanças, mas até hoje isso aí é discutido, sempre tem algum projeto de lei tentando derrubar a fluoridação de água. E aí, em função dessa, creio que em função dessa minha participação ainda jovem, em 88, é que eu comecei a ser convidado para falar no Brasil. Eu estive aí na USP, pessoalmente, em setembro de 88, ainda que foram os alunos aí da USP promoveram um simpósio sobre flúor, eu estava presente para discutir, porque tinha um médico contra o flúor da água, e eu estive lá também para debater junto com o professor Viegas. Acho que a Simone deve lembrar, não sei se ela é dessa época aí, e aqui está meu comprovante que eu recebi em setembro de 88. E com isso, eu tinha, em função da defesa que eu tenho feito do uso da água fluoretada, eu tive que também ir no programa do Jô Soares, não que eu fui convidado, né, por um problema que ocorreu com um dentista de um ex-presidente do Brasil da década de 90, que falou que o fluoreto provocava câncer e uma série de outros problemas. O Ministério da Saúde pediu direito de resposta e pediu para que eu fizesse a resposta, então eu tive que ir lá enfrentar o Jô Soares em maio de 1990. E com toda essa repercussão positiva e categórica que eu tenho feito da água fluoretada durante muito tempo, aqui em Piracicaba, em setembro de 88, eu fui convidado pelo Rotary Club de Piracicaba para falar de fluoridação da água e saúde bucal. É um tema que eu falo, mas eu nunca falei só sobre fluoreto. Eu tenho especialidade, tenho formação em bioquímica, sou dentista, mas tenho formação forte em bioquímica para discutir fluoreto, quer seja o benefício ou o risco. Só que eu discuto saúde, né? Então, ao ser convidado pelo esse Rotary, eu fiz uma provocação, como eu fiz agora aqui para vocês. O que queremos? O que queremos é evitar cárie, o que é cárie? E daí eu fiz uma introdução do que era a cárie, dos problemas do Brasil em 88, e eu disse que nessa apresentação que eu fiz em 88, eu gostaria de responder a seguinte pergunta: podemos ter orgulho de ver nossos filhos crescerem sem cárie? E nossos irmãos brasileiros? E aqui é o que mostra hoje esse levantamento de 2023. Então, esse levantamento de 2023, aqui mostra a idade, eu coloquei aqui pessoas, cárie zero, né? Então, mostra aqui, em função da idade, que agora em 2023, crianças de 5 anos, crianças de 12 anos, adolescentes entre 15 e 19 e adultos de 35 a 44 ou idosos, estão nessa situação. Aqui, quais são os idosos aí privilegiados do Brasil? Só 1%.
Quais são os quarentões e quarentonas privilegiados? 5%. Os adolescentes, 34%, isso aí vai subindo, atingindo o valor aqui próximo de 50%. Se você analisar a idade dessa pessoa, você sabe quando ela nasceu, então você sabe, durante os ciclos da vida dessa pessoa, o que aconteceu nesse país, que pode ter contribuído para que hoje você tenha 50% de crianças sem cárie, mas crianças que nasceram em 79, 88, só tem 5%. 5% de privilegiados, que são meus 2 filhos aí, sem nenhuma cárie, fazem parte desses 5%. Então, por que a maioria da população não foi favorecida, quem nasceu antes de 88? E esse levantamento de cárie mostrou vários aspectos interessantes do declínio de cárie dental, mas o dado assim, mais impactante observado, do ponto de vista até estatístico, é o que ocorreu com as pessoas, os adultos, entre 35 e 45 anos, que você tem uma redução significativa de cárie no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Quer seja na região norte, que não tem água fluoretada, como em outras regiões do Brasil, e todas a redução de cárie foi estatisticamente significativa aqui, da ordem de quase 60%. Então, isso daí são dados mostrando aí o que tem impactado na vida dessas pessoas para ter contribuído para essa redução de cárie. E aí você pode pegar 2010... Você tinha pessoas que, em 2010, que hoje estão com 35, 45, nasceram em 65, 75. E pessoas de 2023, quem está hoje com 35, 45 em 2023, nasceu de 78 a 86 e tinha 6 anos de idade naquela época e começou a ser beneficiada por algumas mudanças que ocorreram nesse país. E eu resolvi provocar isso daí do ponto de vista que os grandes beneficiados que se observa aqui são os quarentões e quarentonas, né? Então, o que o 40 representa, né? Para muitas pessoas representa muita coisa. Então, eu coloquei aqui, nesse eixo aí, pessoas livres de cárie, em função da idade. E aqui você tem a faixa etária dos quarentões aqui, que só 5% desses 32 milhões de brasileiros com 35, 45 anos são livres de cárie. E entre esses dois aqui estão meus 2 filhos, que nasceram nessa época e, de alguma forma, foram beneficiados, e são entre esses 1 milhão e 600 mil habitantes de quarentões e quarentonas do Brasil. Também o que ocorreu nessa semana foi a comemoração, a semana passada, dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal, que tem tudo a ver com essa discussão de uso de fluoreto em saúde coletiva. E eu não pude estar presente em Brasília, e nessa semana foi entregue, né, lá em Brasília, a revisão desse guia de recomendações de uso de fluoreto no Brasil, que nós contribuímos para a sua elaboração no ano de 2008, publicado em 2010, e iniciamos um processo de revisão em 2020, e, subsequentemente, o professor Frazão, que é da USP, mas da saúde pública, mas é dentista formado aí na USP de São Paulo, ele coordenou muito bem, com sabedoria, esse grupo, e foi entregue agora esse guia de recomendações de uso de fluoreto no Brasil, revisado, que vai para consulta pública, e espero que vocês participem dessa consulta pública, fazendo sugestões, etc., de todas as modificações. E essa revisão foi escrita por um grupo representativo de todo o Brasil. Você tem aqui professores e professoras de todo o Brasil, e entre eles eu estou aqui, e eu contribuí escrevendo pessoalmente, junto com o professor Augusta, de Manaus, e o professor Pablo, de Londrina, do Paraná, a parte básica sobre metabolismo, mecanismo de ação de cárie e segurança do fluoreto. E nós demos nossa contribuição fazendo
ficando responsável pela parte de dentifrício, que é a parte que eu estou mais envolvido. Então, foi dividido em grupo, cada grupo de 2, 3 escreveram uma parte, depois nós discutimos durante quase 6 meses o conteúdo de cada um, e esse é um documento de consenso, que não tem autores aqui, e sim tem o grupo de trabalho. Então, todos acabaram participando, porque é de consenso o que eu escrevi, todos discutiram, e se está aqui é porque consentiram de alguma forma dele estar aqui. E o que está escrito lá a respeito de fluoreto, né, que eu vou pontuar aqui para iniciar a discussão, é que o acesso ao fluoreto, eu escrevi isso aqui na parte de mecanismo de ação do fluoreto no controle de cárie, o acesso ao fluoreto pode ocorrer por meio de estratégias populacionais no âmbito de políticas públicas, que é a discussão que vocês me convidaram para fazer, de produtos de livre comércio no mercado e de uso profissional em consultório odontológico. Então, essa é a discussão que eu vou fazer com vocês sobre a parte aqui no âmbito de saúde pública, em que você tem muito bem, em termos de política pública, a defesa da água fluoretada como política de Estado, e também aqui a parte de dentifrício, que, embora seja um meio individual de usar fluoreto, no Brasil, ele tem tudo para ter um impacto em termos de saúde pública, se houvesse responsabilidade de todos os atores envolvidos com a parte da qualidade dos dentifrícios, que eu vou comentar mais adiante. Entretanto, independente do meio de uso, se é água fluoretada, dentifrício, aplicação profissional ou enxaguatório, o conceito importante é que o fluoreto não impede que a doença se desenvolva. O fluoreto não é vacina. O fluoreto não interfere com a aderência das bactérias ao dente e seu acúmulo frente à exposição dos açúcares. Então, ele também não impede o efeito do açúcar em termos de mudança ecológica que ocorre no microambiente do biofilme em formação, e também não impede que o açúcar seja fermentado a ácido. Entretanto, o fluoreto tem um grande efeito. Logo, para o efeito máximo no controle da doença, a gente tem que ter o conhecimento do que é a doença e como o fluoreto interfere com a doença. Então, a doença, a cárie, é decorrente de bactérias naturais que estão na nossa boca, mas que aderem ao dente, e quando adere ao dente, na exposição frequente a açúcar da dieta, você tem a formação de um biofilme mais cariogênico, e toda vez que esse biofilme é exposto a açúcar, você tem a transformação de açúcar em ácido, e além de desequilibrar a formação do biofilme, você tem a dissolução do dente, dos minerais do dente e o desenvolvimento das lesões de cárie. Então, para um controle máximo de cárie dentária, e o fluoreto seria extremamente eficaz do ponto de vista e fantástico o seu benefício, se ele impedisse que a bactéria aderisse ao dente, mas principalmente porque aderir ao dente é natural, mas ele impedisse o efeito do açúcar. Entretanto, o fluoreto não evita a doença, porque ele não impede que a bactéria grude no dente e não evita o efeito do açúcar do ponto de vista de ação antimicrobiana. O efeito do fluoreto é físico-químico. O fluoreto interfere com o processo de desenvolvimento de lesões de cárie. Então, as lesões de cárie estão ocorrendo pela exposição a açúcar. Se o fluoreto estiver presente, toda vez que o pH cai e o dente sofre desmineralização, esse fluoreto reduz a quantidade de mineral perdido. E quando o pH volta ao normal e a saliva tenta repor mineral perdido, esse fluoreto ativa a remineralização. Então, o fluoreto não impede a doença, mas o fluoreto, o que ele faz? De maneira bastante expressiva, significativa, ele reduz o efeito do açúcar. Então, o que você vai ter quando você usa fluoreto é uma grande redução dos sinais da doença, vai ter menos lesões. Se você tem o objetivo de evitar totalmente a doença, a manifestação da doença, você tem que interferir com os fatores etiológicos da doença que estão aqui presentes. Aí a conclusão é que o fluoreto tem um tremendo efeito, só que esse efeito é chamado de efeito terapêutico. Então, você está tentando controlar a doença, mas sem conseguir impedir que ela se desenvolva. E esse efeito é local, não sistêmico, né? Você não precisa beber a água do ponto de vista do conceito do passado, mas eu vou mostrar que a água continua sendo extremamente importante. Esse efeito é não microbiológico, um efeito físico-químico no processo, no conhecimento do processo
de desenvolvimento de lesões de cárie, e o fluoreto age em pequenas quantidades. São concentrações chamadas micromolares. Então, a gente bebe água a 0,7 ppm, mas o efeito do fluoreto da água é o residual de fluoreto que fica na boca e nos biofilmes, que vai ter efeito, esse valor é em torno de 0,05 ppm. Do mesmo modo, você escova o dente com uma pasta fluoretada, e o valor, a concentração mínima deve ser 1000, mas o efeito não é de 1000, o efeito é uma micro quantidade de fluoreto que fica na boca. E, do mesmo modo, é o mecanismo de ação de todo meio de usar fluoreto. Você vai no dentista ou nos serviços públicos que precisa fazer aplicação profissional de fluoreto, é feita uma profilaxia, aplica um gel fluoretado que tem 12.300 ppm. O efeito não é de 12.300 na cárie. O efeito é de micro quantidade de fluoreto que reagiram com a superfície do dente e vão ficar liberando esse fluoreto no microambiente para interferir com o processo de cárie. Então, sempre o mecanismo de ação de fluoreto é em micro quantidade. Então, a conclusão é que, para que você tenha um efeito máximo do controle da doença, os dentes precisam ser escovados e o consumo de açúcar necessita ser disciplinado. Essa é a discussão importante, complementar, que nos dá a racionalidade do uso de fluoreto no controle da doença e não simplesmente o uso de fluoreto sem nenhuma racionalidade. E entre esses meios de usar fluoreto, a escovação diária com dentifrício fluoretado é considerado um tratamento não invasivo intensivo de cárie, como está explorado em todo o livro e também está nesse guia que vocês vão estar sendo colocado em consulta pública, de qual é o mecanismo pelo qual o fluoreto age, considerando o conhecimento de cárie, particularmente com creme dental fluoretado. E o uso de dentifrício fluoretado é considerado o meio de usar fluoreto mais fortemente baseado em evidência, com quase centenas de estudos clínicos controlados. E daí isso faz a nossa importância de discussão de que, quando você escova o dente, é importante escovar o dente com creme dental fluoretado, porque, ao mesmo tempo que você está desorganizando esse biofilme, esse fluoreto está sendo liberado ou biodisponibilizado na boca para interferir com o processo de cárie. E essa é uma grande discussão em políticas públicas, iniciada no Brasil em 1986, quando nós publicamos esse artigo dizendo que o declínio de cárie que estava ocorrendo no mundo no início da década de 80 estava relacionado com o creme dental fluoretado e que competiria a odontologia exigir do governo um programa de controle de qualidade para que o mesmo pudesse acontecer no Brasil. E aí a discussão começou a aumentar da importância de creme dental fluoretado. Eu me recordo até hoje que eu fui convidado, em 89, estive lá no Ministério de Saúde, para fazer essa conferência sobre representatividade do dentifrício fluoretado no mercado brasileiro e sua confiabilidade como método preventivo, porque pela primeira vez começava a se aceitar que fluoreto de creme dental pudesse ter importância no Brasil em termos de redução de cárie. Mas eu fui muito enfático, né, que isso precisaria de implantação de normas para o registro e controle de qualidade dos produtos, para garantir que todo brasileiro, ao escovar o dente, tenha fluoreto eficaz para reduzir cárie. Não adianta ter só fluoreto que está escrito no rótulo das embalagens. E a grande mudança que aconteceu em todos os tempos, isso aqui foi 89, foi agora em 2021, que a Organização Mundial de Saúde, considerando os dados de segurança e eficácia do creme dental fluoretado, passou a considerar que creme dental fluoretado ou dentifrício, seja na forma de um gel, ou da forma de um creme, ou da forma de uma pasta, ele é um medicamento essencial à saúde que deve ser usado por todos do mundo inteiro. Só que a Organização Mundial de Saúde colocou aqui, de uma maneira não tão clara, mas para um bom entendedor que tem meio neurônio, dá para entender, a concentração deve estar entre 1.000 e 1.500 ppm, porém, isso é importante para o melhor controle de qualidade do conteúdo de fluoreto. Então, a grande preocupação no Brasil, que a gente discute desde 1980, que a qualidade do creme dental fluoretado está embutido aí nessa decisão da Organização Mundial de Saúde
de que um produto, embora o dentifrício seja um produto cosmético, ele tem sido usado como finalidade terapêutica. Então, ele tem que ter requisitos de controle de qualidade. E foi isso que fizemos no Brasil, na primeira portaria de 22 de dezembro de 89, que eu fui convidado, estive lá em Brasília, e junto com as firmas discutimos e chegamos ao consenso que o creme dental deveria ter de 1.000 a 1.500 ppm de fluoreto, mas solúvel. Isso em 89. Por que solúvel? A gente já tinha o conhecimento forte de toda a literatura e de conhecimento de mecanismo de ação de fluoreto, porque se o fluoreto não estiver solúvel no creme dental, não tem efeito físico-químico no processo de cárie. Fluido solúvel só serve como abrasivo para tritar o dente e remover o que está sobre o dente. Entretanto, essa portaria, que era portaria, começou a sofrer modificações, e essas modificações culminaram com a eliminação do termo solúvel. E o que está em vigor no Brasil hoje, que é essa resolução 530, mas já vem desde 96 isso, ela não determina que o creme dental precisa ter fluoreto solúvel. O que ele não pode ter é mais de 1.500 ppm de fluoreto total. Pode estar totalmente insolúvel, não servir para nada do ponto de vista de cárie, mas pode vender. Isso é uma grande preocupação. Por que é uma preocupação? E essa preocupação nossa é antiga, né? Porque tem muita coisa por detrás do dentifrício. A gente sabe o que tem dentro do dentifrício, e ao aprofundarmos essa questão, temos que considerar que não só o fluoreto do dentifrício que é importante, mas o que se esconde por detrás dele. Então, por detrás do dentifrício tem uma pessoa que está empunhando uma escova para escovar o dente, e é um indivíduo inserido num contexto socioeconômico extremamente complexo. Então, faz parte de políticas públicas ter esse conhecimento para implementar a discussão e fazer com que haja uma política de Estado e não de governos, porque saúde bucal é um indicador de desigualdade social, e a Anvisa, que regulamenta a qualidade dos cremes dentais, tem falhado no Brasil. E essa grande falha no Brasil poderia estar contribuindo para essa população, e principalmente a população que tem maior necessidade, que tem maior vulnerabilidade à cárie, seja beneficiada. Isso iniciou no Brasil há muito tempo, né? Em setembro de 88, essa é uma história importante que está no livro, que todos deveriam conhecer, e que muitos do exterior não conhecem. Por isso, esse slide meu está em francês, inglês e português e espanhol, porque eu conto que no mundo, o que aconteceu no Brasil não é assim. Creme dental fluoretado é responsável pela redução de cárie. Depende, para ter impacto em saúde pública, ele tem que ser um creme dental que está atingindo grande parte da população e os mais necessitados. Isso aconteceu em setembro de 88 no Brasil, porque esse creme dental chamado Colino Super Branco, responsável por 50% do mercado, foi fluoretado. Então, quando foi fluoretado esse creme dental Colino Super Branco, 50% da população brasileira que escovava o dente, da noite para o dia, passou a ter o benefício da redução de cárie. A partir de 97, esse creme dental só mudou de nome. Ele continua no mercado até hoje, só que ele chama Sorriso. E tem uma formulação aqui cujo o custo-benefício é menor, porque o custo desse creme dental é de 2 a 3 vezes menor do que um outro creme dental que seja formulado com sílica, e isso permite que você tenha um creme dental que nós chamamos de familiar, porque é usado por toda a família, quer seja os pais e as crianças de pessoas de menor poder aquisitivo, em detrimento desse creme dental chamado infantil, não porque ele é infantil, porque é para criança, porque ele é comprado por pessoas de poder aquisitivo mais alto, classe social A, B, A, mais A+, que tem sílica e fluido de sódio e custa 3, 4 vezes, até 10 vezes mais do que esse creme dental, e todos eles podem ser eficazes anti-cárie se houver um controle de qualidade. Então, esse declínio de cárie dental que a gente observa hoje no Brasil, atualmente aí,
o Brasil Sorridente tem dado sustentabilidade a isso, mas poderia ter sido feito mais do ponto de vista conseguir qualidade para os cremes dentais que estão no mercado. Então, essa curva que eu mostrei para vocês, declínio de cárie dental, essa 50% da população aqui continua tendo cárie de criança de 5 anos. Se for analisado depois, mais detalhadamente, os dados desse levantamento de cárie, a gente vai chegar a outras conclusões a respeito de como está sendo distribuído isso em termos de poder socioeconômico, e daí as pessoas que poderiam ser beneficiadas se políticas públicas fossem adotadas para ter melhor qualidade de creme dental. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem essa vantagem, né? Desde a década de 90 a gente tem discutido isso, e desde a década de 90, creme dental fluoretado tem feito parte de procedimentos coletivos de saúde, e isso há, em grande parte das cidades, distribuição de creme dentais fluoretado para as crianças. Mas o que ocorre é que as firmas que ganham as licitações acabam não comercializando para o Serviço Público de Saúde creme dentais de melhor qualidade. Então, o que tem acontecido no Brasil é que o problema com dentifrício fluoretado, eu fiz uma postagem em 2019, porque eu já cansei de publicar artigo científico, que dentifrício fluoretado chegou agora no fundo do poço para quem? Para as pessoas que mais precisam dele, que saúde dental é um indicador de igualdade social, e esses cremes dentais estão sendo distribuídos no SUS, tem muito baixa qualidade. Isso daí é uma responsabilidade da Anvisa, do ponto de vista de controle de qualidade. E isso que ocorre no Brasil ocorre desde o ano 2000. Então, o que ocorre? O fabricante diz que tem tanto de creme dental no dentifrício, que é o fluoreto total que está escrito na embalagem. Você vai analisar, de fato, nesse caso aqui, achamos o que o fabricante disse. Só que desse fluoreto que está escrito na embalagem, na realidade, solúvel, para ter efeito anticárie, só tinha 450 ppm, 460 arredondando. Esse é um creme dental que o nome dele é Contente. Para não pôr o nome do creme dental aqui, eu coloquei que eu fiquei descontente com esse resultado. Quem ficou descontente? Todo mundo que escova o dente devia estar descontente com esse resultado, mas estou eu há muito tempo descontente, brigando aí com a Anvisa para mudar. Agora, isso aqui é do ano 2000. Você fala, não, isso é do ano 2000. Isso daqui aconteceu em Piracicaba agora, em 18 de abril de 23. O Serviço de Saúde de Piracicaba comprou esse dentifrício aqui, que ganhou licitação, chama Alegrinho. Eu chamei ele de Tristinho. Por quê? No caso aqui é pior. O fabricante diz que tem 900 ppm, que é o total. Não achamos nada. E ele ganhou a licitação para vender um de 1.500. Então, essa é uma condição que eu chamo de fundo do poço. Em 2019, eu chamei de fundo do poço, que é o fabricante que não mantém a qualidade. Agora, isso que aconteceu no presente, tem acontecido, se repetido, e nós temos publicado artigos sobre isso, é o inferno, né? Que uma coisa é o fabricante dizer que tem X ppm de fluoreto, você vai lá, encontra o fluoreto, não está solúvel, tem uma parte dele ativo contra a cárie, outra parte não, mas aqui é o inferno, né? Não sei se você já estiver no inferno, também nunca tive e espero não estar, mas isso daqui não tem o que fazer, né? Quando um fabricante ganha uma licitação de serviço público e promete entregar um creme dental de 1.500, não entrega um creme dental que não tem nada de fluoreto no creme dental, isso já é fraude. E aí a gente compara aqui com o Sorriso, que é o mais vendido no Brasil, que está no mercado, para ver se os produtos do mercado têm condições para quem está comprando Sorriso, vai ter Sorriso, de fato, para controlando cárie com fluoreto ativo. E essa importância do creme dental fluoretado, como eu já adiantei, quando se discute evidência, né? O uso de fluoreto pelo creme dental é considerado o meio de usar fluoreto mais fortemente baseado em evidência
porque esse efeito de escovar o dente com creme dental fluoretado, quando você compara com o placebo de escovar o dente sem fluoreto, é significativo em mais de 70 estudos mostrando que quando você escova o dente com creme dental fluoretado, você tem um efeito benéfico do fluoreto na redução de cárie. Então, a nona conclusão do livro que eu escrevi é essa daqui. Embora dentifrício fluoretado seja considerado o meio mais racional de usar fluoreto para controle de cárie, água fluoretada, o que é água fluoretada? A água fluoretada é o meio mais simples de manter fluoreto constante na cavidade bucal para exercer efeito anticárie, tendo impacto em saúde coletiva. Então, eu vou passar agora a discutir, porque está na ordem da minha apresentação, a segunda medida importante aqui, em termos de saúde coletiva, que é o efeito do fluoreto da água fluoretada. Qual é a grande discussão da água fluoretada? Você não tem discussão nenhuma do ponto de vista do passado, né? No passado, quando você colocava fluoreto na água de uma cidade, como aqui em Piracicaba, você tinha uma redução de cárie da ordem de 50% em crianças que ficaram expostas a essa água desde o rompimento do primeiro dente. Porque a grande discussão do presente não é do ponto de vista se a água fluoretada tem eficácia, mas do ponto de vista se essa eficácia da água fluoretada ainda é importante em países, na maioria dos países, por causa do declínio de cárie. E esse declínio de cárie ocorreu em praticamente todo mundo, como ocorreu aqui no Brasil, em vários estados que não tem água fluoretada. E esse declínio de cárie dental que ocorreu em Piracicaba, nós temos acompanhando há muito tempo, né? Todo mundo acompanha por publicações, e mostra que, em relação ao início, um declínio de cárie muito alto, e quando compara com uma cidade vizinha, que é não fluoretada, no início da década de 90, a diferença de cárie dental entre as duas cidades é de 50%, mostrando um dado aqui extremamente importante da redução de cárie. Mas o que tem ocorrido no Brasil, em grande parte, no mundo como um todo, mas particularmente aqui discutindo no Brasil, é que também houve um declínio de cárie, independente de água fluoretada. Então, isso levanta a questão do ponto de vista se a água fluoretada é importante. E esse declínio de cárie que aconteceu no Brasil tem alguma relação com esse fator 90, que é essa mudança aí secular ou ecológica que ocorreram aí em todo o sistema. Entretanto, quando você observa aqui, essa diferença não igualou. Então, muito poucos países do mundo conseguiram dizer que não precisam mais de água fluoretada. A força do método de prevenção de cárie foi reduzido em função do tempo, quando o outro meio de usar fluoreto começou a ser usado simultaneamente. Mas não igualou. São muito poucos casos conhecidos de que cidades interromperam a fluoração de água porque o benefício já é o mesmo de que em outras cidades do mesmo país, e esse é um caso raro, por exemplo, que se tem, que é o caso da Finlândia. Mas a maioria dos países você não conseguiu isso. Mas nas redes sociais você ouve de tudo, né? Daí as redes sociais, por falta de cultura, conhecimento, eles dizem o seguinte, tá vendo? A Suécia não tem fluoração de água. Bom, a Suécia nunca teve fluoração de água. A Suécia reduziu cárie usando bochecho de fluoreto, depois de dentifrício, mas nunca usou água fluoretada. Mas também, o que essas pessoas que não têm cultura e conhecimento não sabem que na Suécia tem fluoreto natural em várias cidades e as pessoas continuam bebendo essa água com fluoreto natural em concentração muito maior do que o recomendado para a prevenção de cárie. E a grande questão é se, devido à diminuição, à força, a perda da força da fluoração de água em termos de cárie, por causa que agora tem outros meios de usar fluoreto sendo usados simultaneamente, a água fluoretada ainda é importante. Você tem indicadores muito bons no Brasil, mostrando que a água fluoretada continua sendo importante, mas eu resolvi mostrar aqui um dado de um país desenvolvido. Então, vocês costumam também ouvir em redes sociais que a água fluoretada é coisa de pobre, né? Então, essa coisa não é de pobre, é coisa de pessoas
que não tem autoestima e tem complexo de vira-lata e acha que o Brasil aqui, a gente está na pobreza total. Podemos estar de vários outros aspectos. Mas, em relação à cárie dental, eu peguei aqui um dado da Austrália, e Austrália e Estados Unidos, semelhante do Brasil, é um país que tem programas de política pública com ainda a manutenção da fluoridação de água. Esse dado super interessante, que é um dado super recente de agora, 2018, em que na Austrália eles mostram que a água fluoretada continua sendo importante, quer seja para dentição decídua, quer seja para dentição permanente. E o dado mais relevante aqui, que eles mostraram, é essa relação dose-efeito. Então, a água fluoretada é importante, você está o fluoreto presente constantemente na boca para interferir com cárie. Então, o tempo da sua vida que você ficou exposto à água fluoretada, quanto maior o tempo que esse dente está na boca sujeito a cárie, mais tempo você estiver sujeito ao fluoreto da água, você deve ter maior benefício anticárie. Daí eles separaram as crianças aqui e os adolescentes que estiveram expostos à água fluoretada 100% da sua vida, 0% da sua vida e valor de 0 a 50, 50 a 100. E é uma relação muito interessante, praticamente dose e resposta, quer ser em dentição decídua permanente. Quem esteve 100% da sua vida exposto à água fluoretada tem uma menor prevalência de cárie do que quem não ficou exposto nenhum dia da vida, ou quem ficou parcialmente. E o mesmo aqui para a dentição permanente, mostrando aí essa importância que nós chamamos do efeito local do fluoreto na redução de cárie, que depende de você estar bebendo água continuamente, você estar utilizando produtos fluoretados continuamente. Então, tanto no Brasil como no exterior, as instituições têm que fazer posicionamento. Então, no Brasil, nós temos um posicionamento do Conselho Regional de Odontologia, que eu participei junto com o SECOL da USP, para redigir um documento de suporte à água fluoretada. E esse documento que eu vou relatar aqui é um documento que eu participei também, que é uma declaração da EADR Internacional de suporte à importância da água fluoretada. Então, aqui nesse suporte, eu ajudei a escrever, e um item 4 aqui está escrito o seguinte: a água fluoretada é o meio mais simples de manter uma dose baixa e constante de fluoreto na cavidade bucal, seja através da água que é bebida ou ingerindo refeições preparadas com água fluoretada. Então, eu fui o responsável, um dos responsáveis, quem coordenou a redação foi esse australiano, professor Lido. Eu ajudei, e nessa parte aqui eu que me dei a colaboração na parte de mecanismo. E nessa discussão de mecanismo, eu relatei os trabalhos que nós fazemos aqui em Piracicaba, está publicado na Queres em 2019, que o benefício da água fluoretada está muito além da água que é bebida. Então, o efeito do fluoreto da água é considerado basicamente local. Então, deve ser importante não só a água que você bebe regularmente, mas os alimentos que são cozidos com a água. Então, esse é o trabalho que nós fizemos, mostramos aqui, quando os voluntários da nossa pesquisa aqui mastigaram o alimento, esse prato de arroz, feijão e carne moída, carne picadinha, pedacinho de carne e legumes, cozido com água não fluoretada e água fluoretada, nós medimos a quantidade de fluoreto que ficava na saliva a hora que ele estava mastigando o alimento, e medimos o fluoreto que saía dos alimentos, difundia para os biofilmes que estão sobre os dentes dos voluntários e incorporava, enriquecia o biofilme. E aqui os voluntários da pesquisa tinham 15 minutos para comer esse prato. Era tudo controlado, misturava todas as comidas. Quando dava 5 minutos que eles estavam comendo, eles punham uma colher na boca, mastigava, mas não engolia, cuspia, devolvia para um tubo de centrífuga, nós íamos para o laboratório, centrifugavam, dosavam o fluoreto que estava no sobrenadante, que seria o fluoreto que está na parte líquida do bolo alimentar, que está em contato com toda a boca. Repetia depois de 10, e quando chegasse 15 minutos, todos os voluntários tinham que ter comido quase toda a comida, deixando só uma colher.
e a última colher eles mastigavam, colher de comida, não, a colher de comida mastigavam e, ao invés de comer, devolvia e nós analisávamos. E aqui mostra o tremendo aumento da concentração de fluoreto na saliva que ocorre durante o tempo que vocês estão comendo comida cozida com água fluoretada quando compara com água não fluoretada. E a gente continuou determinando o fluoreto que ficou na saliva. Então, esse fluoreto ficou presente na saliva e depois ele também reciclou, ficou presente na boca, porque tinha saliva e reciclou pela saliva, depois de 30, 45 minutos, ele começa a reciclar e voltar para a boca, depois de ingerido e absorvido, e a gente ficou vendo isso aqui durante 2 horas. E a gente determinou aqui no biofilme, e viu que o fluoreto do alimento veio aqui para o biofilme, e aí, estando presente no biofilme, ele vai interferir com o processo de cárie. E por isso que tem lá nessa resolução da ADR internacional, está escrito que a água fluoretada é o meio mais simples de manter uma quantidade baixa e constante de fluoreto na cavidade bucal, seja bebendo a água, porque já era conhecido, ou ingerindo refeições preparadas com a água, que era muito pouco conhecido e nada era conhecido no Brasil. E há quanto tempo a gente defende isso, esse conhecimento? Eu peguei aqui essa conferência que eu fiz no Rotary Club em 88 e lá achei. A fluoridação da água é um método adequado para reduzir cárie, considerando nossa realidade política e socioeconômica de 88 e continua até hoje. E escrevi lá em 88, o que a gente fez depois de 20 anos, é o método mais simples de manter fluxo constante na cavidade bucal para controlar o processo de cárie. Então, aqui vem os termos corretos de controle de cárie, não prevenção de cárie. Do ponto de vista de efeito colateral, né? Essa resolução aqui da EADR, a semelhança da resolução brasileira, a gente conclui que a água fluoretada é um meio seguro de oferecer fluoreto a nível populacional ou coletivo, e nada tem sido concluído de haver associação significante ou consistente entre a água fluoretada e os desfechos examinados, incluindo problema neurológico, câncer, osteoporose, problemas de toda a natureza que se fala. O único efeito colateral cientificamente comprovado da água fluoretada é a fluorose dentária. Esse é o único efeito, e que, infelizmente, nesse levantamento de saúde bucal USB 2023, não foi feito o levantamento de fluorose, então a gente está com o levantamento de um país que usa fluoreto só com avaliação de cárie e não avaliação de fluorose. É sempre bom discutir isso daí, principalmente porque a água fluoretada está sendo expandida, e já começou em 2015 em Manaus, são condições outras diferentes de temperatura, etc., que deveria ser avaliado. E em relação aos demais meios de usar fluoreto, né? Então, além da água fluoretada e o dentifrício, que no tempo que eu tenho para falar, eu separei aqui para explorar, você também tem aplicação profissional, você tem enxaguatório fluoretado, você tem materiais liberadores, você tem vários outros meios de usar fluoreto. Todos esses meios de usar fluoreto podem e devem ser combinados com a água fluoretada e dentifrício. Você pode combinar. Aí a combinação é que depende da discussão, e essa discussão está na seguinte natureza. Em função, com base em evidência, né, em função do declínio de cárie, em base de evidência, há um consenso hoje de uma recomendação lacônica que os demais meios de usar fluoreto, bochecho, aplicação profissional, devam ser direcionados a indivíduos ou grupos de indivíduos de alto risco de cárie ou que apresentem lesões ativas de cárie. Então, se considera primário, né, que as pessoas devam escovar o dente com pasta fluoretada, todos, indistintamente, em função do benefício e segurança determinado, usar água fluoretada nos países que estão precisando, e que o que é mais importante quando você fala de combinações de usar fluoreto não é as várias combinações como a gente fazia no passado. Tinha muita cárie, a gente usava de tudo. Então, tem um limite, né? Então, meio de usar fluoreto pode e deve ser combinado, de acordo com indicadores que você tenha para isso.
Mas o que é mais importante, a disciplina de consumo de produtos açucarados deve ser considerada mais importante que o uso simultâneo de vários meios. Você não vai conseguir derrotar a cárie só com fluoreto. É praticamente impossível do ponto de vista do nosso conhecimento de mecanismos de ação e dos fatores etiológicos responsáveis por cárie. Então, isso tem que ser totalmente rediscutido à luz de novos conhecimentos a respeito do assunto. E para dar um fecho em tudo isso daqui, deixa eu ver quanto tempo eu estou falando, já é 18h24, vai começar um pouco tarde ainda, mas eu vou encerrar com o seguinte. Nesse livro, né, o livro que eu escrevi, ele começa de trás para frente, né? Há muito tempo começo minhas apresentações com conclusões e depois eu dou suporte na minha fala do porquê eu teria aquelas conclusões. Esse livro não foi diferente. O primeiro capítulo do livro é conclusões. E a conclusão número 12 foi a seguinte: com base na melhor evidência científica disponível, fluorose dentária é o único efeito sistêmico do uso de fluoreto em odontologia para o controle de cárie. Além do mais, cárie dentária afeta mais a qualidade de vida que fluorose dentária, mesmo em países desenvolvidos, como a Austrália e Estados Unidos, nos quais, à semelhança do Brasil, as populações estão expostas ao íon fluor da água, que é uma estratégia de saúde pública, e dos dentifrícios, que é o meio mais racional de usar fluoretos, como foi explorado nos capítulos 6, capítulo 3 sobre fluorose dentária e 7 desse livro sobre aspectos de efeitos colaterais desses meios de usar fluoreto. As campanhas difamatórias, a última conclusão desse livro é essa daqui. E daí tem toda a discussão disso no capítulo 3. As campanhas difamatórias contra o uso de fluoreto no controle de cárie dentária, com base fundamentalista na teoria das conspirações, começaram em 50, contra o uso da água fluoretada. Mas hoje ninguém está mais imune. Hoje atinge indiscriminadamente todos os outros meios de usar fluoreto na odontologia, inclusive a aplicação profissional de fluoreto. Hoje, muitas pessoas vão aos consultórios e não querem mais fazer aplicação tópica de fluoreto, porque as redes sociais saem de tudo. E as razões para essa polêmica, hoje fomentada pelas fake news, foi esclarecida no capítulo 3 desse livro, que é uma grande luta, né, de você defender a razão com as pessoas que usam da emoção e não da razão e da ciência para discutir o assunto. E, concluindo, até dar um fecho final, eu sempre faço umas conclusões baseado aqui nessa luta desigual que nós temos, quem faz ciência, contra quem usa redes sociais, seja um dentista, um médico nutricionista, um nutrólogo, ou seja essa onda de dentista integralista, biológico, etc., em que, qual é o nosso conhecimento sobre fluoreto? A eficácia do fluoreto está baseada em evidência científica disponível, não na opinião de celebridade e nem de autoridades. Fluoreto não evita a ocorrência de cárie, infelizmente. Ele reduz o efeito do açúcar da dieta. Ponto pacífico. Seu único efeito adverso no uso contra a cárie, com base na melhor evidência científica disponível, é a fluorose dentária. E cárie dentária afeta mais a qualidade de vida que a fluorose. Mesmo em países desenvolvidos, como a Austrália e Estados Unidos, onde a exposição à água, que é uma estratégia de saúde pública e dos dentifrícios, ela é usada regularmente. E isso daqui é o conhecimento, né? De artigos, eu peguei esses 2 artigos, podia pegar brasileiro, mas eu estou pegando de propósito os artigos publicados no exterior, para não falar que isso é coisa do Brasil. Não, isso é coisa do mundo, né? A Austrália e Estados Unidos têm programas de saúde coletiva com água fluoretada. Então, são países desenvolvidos que têm água fluoretada e dentifrício. E, quando se avalia a qualidade de vida nesses 2 países, a cárie afeta mais a qualidade de vida que a fluorose. Então, fluorose não é o problema.
E nesse país você tem exposição ao fluoreto da água, que para eles, como para nós, é uma estratégia de saúde pública, e dentifrício, que é a forma mais racional de usar fluoreto. E fluorose no Brasil, infelizmente, a gente não tem o levantamento de 2023, e de 2010 a gente vai ter que continuar usando muito tempo ainda, mostrava que 75% das crianças que, aos 12 anos, não tinham fluorose. E quando tinha fluorose, que era 25%, 11% tinha fluorose aqui, muito leve, que só o dentista faz diagnóstico e não afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é o conhecimento. E nesse conhecimento, você tem toda uma discussão de outras formas de usar fluoreto, em que cárie é uma doença não passível de ser prevenida, evitada, erradicada, que será presente na boca de todos durante toda a vida. A única maneira de realmente prevenir e evitar cárie seria erradicando o açúcar da dieta humana. Por quê? Fluoreto não deixa o dente forte e não tem efeito na doença. Escovação dental isolada apresenta limitações no controle de cárie. Como os dentes são escovados depois da exposição a açúcar, o que tinha que acontecer, que é o fenômeno de desmineralização, já ocorreu. Então, quando as pessoas vão escovar o dente, o que seria importante é ter fluoreto para tentar reparar aquelas pequenas lesões de cárie que ocorrem. Por isso, o conceito que escovar o dente com pasta fluoretada é um tratamento intensivo de reparações de pequenas lesões de cárie. E a disciplina de produtos açucarados deve ser considerada mais importante que a combinação de meios de usar fluoreto. E que a escovação diária com creme dental fluoretado deve ser considerado tratamento não invasivo intensivo de cárie. Então, aquilo que falavam do flúor profissional, na realidade, acontece com o dentifrício. A pessoa está toda hora, todo dia, 2, 3 vezes por dia, escovando o dente, está fazendo um tratamento não invasivo intensivo de cárie, que aquelas pequenas lesões de cárie estão sendo reparadas mais eficazmente do que tratar uma mancha branca. A aplicação profissional de fluoreto deve ser considerada um tratamento químico não invasivo de lesões de cárie não cavitada. Porém, ela não pode e não deve ser considerada substituto da escovação com dentifrício fluoretado. E o governo tem que viabilizar isso, porque o dentifrício chegue para todas as pessoas com qualidade. A aplicação profissional de fluoreto é um meio complementar para o controle de cárie quando os autocuidados estão fracassando, principalmente porque nenhuma doença é curada se limitando a tratar sinais da doença, que é a discussão, aplique verniz na manchinha branca. Você tem que ter, a discussão aí é muito maior do ponto de vista do conhecimento da doença. No presente, ressuscitar um tipo de fluoreto, e isso está nesse novo guia, porque no guia passado não tinha, o diamino fluoreto de prata, que é chamado cariostático, porque paralisa lesões de cárie em dentina, ele foi ressuscitado nos últimos tempos em função do número de estudos que tem de evidência, e aqui no livro eu discuto que diamino fluoreto de prata é um sal de fluoreto específico para o tratamento não invasivo de lesões de cárie em dentina. Então, essa é a discussão do ponto de vista dele. E, finalmente, encerrando, eu vou para a última parte, que é a parte de ética. Então, esse livro que eu escrevi tem 8 capítulos, e no último capítulo eu chamei de epílogo, ética e translacionalidade da pesquisa. Ética é não desejar para ninguém o que você não gostaria que acontecesse consigo próprio, com seus entes mais queridos. E aqui estou na minha casa, minha esposa está aí, hoje não tem neto aqui, mas já estiveram durante toda a pandemia aqui, e aqui meus filhos vêm aqui, minha filha vem aqui e deixa receitinho, né? Aqui, mamadeira para Bibi, mamadeira para o Joaquim, cuidar dos dentes, escovar os dentes são os avós, e aqui o vovô sabe fazer conta muito bem, né? Ele nasceu atrás do balcão, então toda vez que minha filha fala, faz uma mamadeira, está aqui, o pó, leite em pó, tantas colheres de leite em pó, 200 ml de água na mamadeira. Aqui eu fazia um cálculo muito simples, né? 200 ml de água 0,7 ppm
0,7 miligramas por litro, eu já calculava que cada mamadeira dessa, a Bibi ia ingerir 0,14 miligramas de fluoreto e o Joaquim também. Quantas mamadeiras mandaram fazer? Eu multiplicava o 0,14 pelo número de mamadeiras, dividia pelo peso da Bibi, eu tinha a dose que a Bibi era submetida, do Joaquim. Nós escovávamos os dentes deles, com essa pequena quantidade de pasta, que mesmo comendo tudo, eu calculava que eles não cuspissem, mas cuspiam, mas que eles não, mesmo que eles não cuspissem, se ingerisse quanto que eles iam comer de fluoreto, eu calculava a dose de risco da fluorose pela água só da mamadeira, das 2 escovações por dia, a dose total, e aí você pode fazer um estudo de coorte, mesmo com N igual a 1, porque em ética não tem número, né? Não precisa ter 1000 crianças, basta você matar uma criança ou provocar um malefício para alguém que você está sendo antiético. Mas aqui é interessante acompanhar aqui o Joaquim. Infelizmente, ele optou pelo Palmeiras, não pelo Corinthians. Mas, durante a pandemia, eles romperam aqui, erupcionaram aqui em casa os dentes permanentes dele. E aí estão os dentes permanentes e tudo que a gente esperava em termos de discussão de fluorose. Hoje eu não posso mais apresentar o Joaquim, porque já está com 11 anos, eu não posso mais apresentar, mas esse é uma foto de um ano atrás, que ele ainda permitiu falar assim, o senhor quer mostrar como estão meus dentes para os seus alunos? Ele levantou, fotografei. Então, mostra que nenhuma preocupação com a fluorose que ele tem, e sempre bebeu água fluoretada, e sempre escovou o dente com pasta fluoretada, escova até hoje. Então, esse último capítulo é um capítulo de ética, que ética é não desejar para ninguém o que você não gostaria que acontecesse consigo próprio ou com seus entes mais queridos. E não há saúde sem saúde bucal, e saúde é um direito de todos. Mas essa receita aqui funcionou bem para os meus. Já estamos 2 gerações sem livro de cárie, e tudo que está escrito nesse livro foi baseado em ciência, e nada disso aqui recomendado não foi usado aqui em casa própria, e a história de cárie está resumida aqui, em que nós partimos de uma genética desfavorável. Meus pais eram desdentados, minha sogra também, minha esposa e eu formamos dentista, estamos trabalhando até hoje, 2 filhos cárie 0 e 2 netos cárie 0. E isso a gente tem feito, todo esse trabalho de ensinar para alunos. Eu fiz isso de uma conferência, quando eu recebi o Dr. Honoris Causa da Universidade de Múrcia. O título da minha conferência foi Por que devemos ensinar a nobre arte de pescar? Sim, nós devemos ensinar com paixão a nobre arte de pescar os melhores peixes. Porém, isso deve ser feito com ética para servir de inspiração e sustentabilidade da aprendizagem. E, com isso, eu vou encerrar por aqui, deixar para perguntas. Não vou falar mais, porque eu já falei mais do horário. Em termos do... o que eu falei até aqui é o suficiente para a gente discutir agora com as perguntas. Eu vou sair da... Não sei como é que sai agora, volta, sai. Voltei. Consegui voltar. Bom, eu tinha mais alguns slides para apresentar, mas eu preparei 3 conclusões, 3 finais. Dependendo do horário, eu ia mais para frente, dependendo do horário, não. Então, acho que deu para concluir por aí, para a gente poder agora discutir o assunto. Muito bom, professor. Excelente. Eu acho que esse resgate histórico, né, de quem viveu todo esse processo, esse percurso, é fundamental para as gerações novas que estão aqui com a gente, que, de repente, não se dão conta, né, de todas as dificuldades
que a gente enfrenta para instituir essas ações, então, que já são do conhecimento profissional, do conhecimento científico, já há tantos anos, mas que até chegar no benefício da população, o quanto isso demora, o quanto é complexo e quanto não é garantido, né, que isso se perpetue. Então, acho que ter essa noção, e foi maravilhosa a sua exposição desse percurso, né, para a gente entender o esforço tem que ser mantido, né, e o quanto a gente tem que valorizar isso e continuar nessa defesa. Então, acho que foi fundamental. Fico muito feliz dessa sua apresentação e não sei se teria algum questionamento aqui, se alguém quer fazer algum apontamento, aproveitar esses minutos do professor, ou no YouTube, se tem alguém aqui que tem perguntas, Suelen, por favor, dá uma olhada para a gente. Tem comentários? Pode projetar os comentários. A gente tem... Professora. A Denise. A Denise achou que eu ia estar presente aí. A gente se encontra dia 20, né? 19 ou 20. Ficou 19 ou 20 de agosto? Eu vou estar com a Denise. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém gostaria? Pode fazer. Quiser escrever aqui, eu também estou... Dá para ver no... No chat. Eu queria pergunta. Você está me ouvindo bem? Eu queria saber... Agora eu consegui ouvir. Eu queria saber em relação à sua carreira, o que você tem observado, porque a gente observa muita coisa de fake news, muita gente atacando, coletação das águas, até o flúor nas pastas, né? Como a gente tem ele na clínica, ver paciente falando, não, eu não uso pasta com flúor, gosto. Procurando na farmácia tem difícil sem flúor, né? Eu queria que você falasse da sua perspectiva, se está aumentando, você acha que aumentou ou diminuiu, porque também a gente vê que antes da gente nascer, até assim em 2000, mas eu já vi você lá em 90, no FIJO, falando sobre a floresta de Quênia, a Amaro, os ossos, aquelas coisas todas. Qual é a sua perspectiva? Falou um pouco, tá um pouco cortado o que você falou, eu peguei só, fui pegando de partes, né? Como você está cortando muito o que você está falando, então eu não consigo pegar toda a frase. Se você falar mais perto do microfone, porque ele corta, né? A primeira, eu só peguei uma parte, você vai numa farmácia, tem dentifrício sem fluoreto, é normal, né? Sim, não é obrigado. Eu queria a sua perspectiva sobre a visão popular, assim, se você acha que está piorando, está aumentando as fake news no sentido de evitar o flúor e achar que é algo deletério, algo que faz mal. Será que você me ouviu? Eu não... Está difícil entender, está cortando muito a informação. É que a percepção que o senhor tem de como essas fake news estão se popularizando, aumentando a percepção que a população tem em relação aos malefícios do flúor e, com isso, buscando, inclusive, dentifrícios que não tem flúor, né? Sim. Esse é um grande problema que a gente está enfrentando no presente, né? Pelo aspecto das redes sociais, que fomentam essas informações totalmente sem fundamento, né? Isso tem que ser tomada... Quando é dentista que está fomentando isso, tem que ser tomada algumas medidas, né? Finalmente, o Conselho Regional de Odontologia começou agora a tomar medidas para tentar coibir, principalmente o pessoal ligado a essa odontologia biológica, que tinha alguns que eram totalmente contra o uso de fluoreto. Mas isso daí sempre ocorreu, né? Esse pessoal contra fluoreto, e principalmente da água, mas agora também já atingiu o dentifrício, isso já ocorreu no passado, desde 1950. Então, quando foi fluoretada a água
nos Estados Unidos pela primeira vez, as campanhas lá eram o seguinte, como foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, as campanhas que tinham lá é o seguinte: você vai querer ter na sua água um veneno que vai diminuir a sua inteligência? A fluoridação da água é uma ideia de comunista para diminuir a inteligência do americano e os soviéticos dominar o mundo. Então, isso vai acontecer sempre, né? Isso, em termos de... ocorre com fluoreto, ocorre com vacina, os mesmos grupos, né? Então, é isso aí que tem que fazer. Nós, que participamos das redes sociais, não podemos, temos que agir ao contrário. Eu não fico repostando a mesma coisa de uma pessoa que fala contra, porque quanto mais você reposta, mais isso daí vai sendo multiplicado o número de vezes que as pessoas vão consultando. Então, essa é uma estratégia que as pessoas ajudam sem querer. O que a gente tem que ter, né? O que a gente tem que ter é conhecimento para responder com segurança. Então, eu respondo todo mundo com segurança a respeito quando falo qualquer coisa. Por exemplo, aparece aquilo lá que o fluoreto calcifica a pineal. É um negócio sem sentido, né? Mas se você não tiver fundamentação e conhecer de onde surgiu a história, você não consegue defender. Vamos pegar esse caso aí para discutir, para você ver como é que você tem que discutir isso e convencer as pessoas. Bom, por exemplo, no caso do pineal. Então, o fluoreto ele só tem afinidade por tecido mineralizado. Então, no organismo, o fluoreto vai se incorporar em qualquer local do organismo que tiver cálcio acumulado. Então, ele se incorpora no osso, que está em contínua formação. E no caso, por exemplo, da glândula pineal da pessoa, ela se calcifica. Por exemplo, eu tenho 76 anos, minha glândula deve estar tudo calcificada. Eu estou totalmente lúcido, não tenho nenhum problema de comportamento. Deve estar dura aqui minha glândula pineal. Então, se depois que eu morrer, alguém pegar minha glândula pineal e dosar fluoreto, vai encontrar uma quantidade muito mais alta, por exemplo, do que uma pessoa com 30 anos, uma pessoa com 10 anos, etc. Esse é o trabalho, né? Então, o trabalho que foi publicado e que as pessoas usam isso para falar que o fluoreto calcifica e petrifica a pineal, o que o pesquisador fez? O pesquisador conseguiu a autorização do Comitê de Ética, foi lá na Inglaterra. Ele pegou cadáveres de pessoas desde 10 anos de idade até 70 anos de idade, pegou a glândula pineal e fez a determinação de fluoreto. O que ele viu? Que quanto maior a idade de pessoa, mais fluoreto tinha na glândula pineal. É óbvio, né? Normal. É fisiológico. Isso já era conhecido na placenta, né? Então, o que as pessoas têm é falta total de conhecimento. Já era conhecido, por exemplo, que no terceiro mês da gravidez, já é conhecido que no terceiro mês da gravidez, grande parte das mulheres tem calcificações ectópicas na placenta. Obviamente, se você tem calcificação ectópica na placenta, vai ter mais fluoreto lá se a pessoa está bebendo água, mas não está precisando beber água fluoretada. Pega água mineral, toma chá, você tem mais fluoreto no chá do que na água. Bom, esse é o problema. Então, daí o que acontece? Esse pessoal aí que é contra o fluoreto, eles pegam a notícia de ouvido, tem mais fluoreto na glândula pineal. Bom, então fluoreto calcifica a glândula pineal. Não tem nenhuma relação causa e efeito. Esse é o grande problema. Eu, por exemplo, como eu conheço o assunto, eu respondo categoricamente. Isso aí não tem significado nenhum e explico exatamente de maneira clara para convencer as pessoas. Outro aspecto, né, que você pega, o pessoal critica muito o fluor na água, né? Daí as pessoas tomam uma água mineral, tem mais fluoreto do que tem na água que você aí de São Paulo. O exemplo que eu dou, que é muito claro, e eu faço isso na aula de graduação dos alunos aqui na faculdade, e está no capítulo 3 do livro, é falar de fluoreto natural. Por exemplo, chá preto. Todo chá da família das camélias
a família das camélias é a única planta conhecida que ela tem a capacidade de concentrar floreto, pegar o floreto do solo e concentrar na folha. Então, tem chá que tem 500 ppm de floreto na folha. Eu tomo chá toda manhã e à noite antes de dormir. Então, quando você faz uma xícara de chá, você usa 200 ml de água. Em 200 ml de água, 0,7 ppm, você usa 0,14 miligramas de flúor. Cada sachê de chá tem aproximadamente 1,5 a 2 gramas. Então, toda vez que eu faço um chá com 200 ml de água fluorescada, eu ingiro 0,7 miligramas de floreto. Esse 0,7 miligramas de floreto, 0,14 vem da água, 0,56 vem do chá. Então, toda vez que eu bebo uma xícara feita com chá aí de São Paulo, feito com água de São Paulo com chá preto, 80% do floreto que eu ingiro é do chá. E daí você tem a linha naturalista, né? Eu falo, não, eu não tomo chá preto, eu tomo chá verde. Sou palmeirense e tomo chá verde. Chá verde é a mesma origem. Então, a família das camélias, você tem o chá preto, tem o verde, tem amarelo, tem branco, tem tudo quanto é cor que você queira para satisfazer todo mundo. Isso daí é o que eu escrevi no capítulo 3 do livro, para as pessoas terem conhecimento que o floreto está espalhado pela natureza. E você ingere muito mais floreto bebendo uma água de uma mina, por exemplo, do que a água de abastecimento público. Ou você ingere muito mais floreto pelo chá do que pela água que é usada para fazer o chá. Então, isso daí, olha, há pouco tempo agora saiu uma publicação de um pessoal de Goiânia numa revista internacional, mostrando a preocupação de floreto em feijão. Diz que tem o feijão cultivado em áreas alagadas que tem flor natural. Aí tem um erro tão grande na dosagem de floreto no feijão, erraram em 200 vezes. Aí eles concluem que comer feijão tem risco à saúde porque vai ter tanto floreto. A dosagem está toda errada. Então, imagina se esse trabalho vai cair na mão desse pessoal negacionista contra fluoreto, vão divulgar aí. Eu, por exemplo, já estou preparado para discutir isso. Eu já dei até isso daí para os meus alunos de graduação discutirem. Eu pego as publicações que tem com os absurdos e faço os alunos discutirem. Então, é como se preparar as pessoas para o mundo, né? O mundo que nós vivemos é isso daí. Não tem como. Só se você quiser mudar desse mundo, você tem que saber conviver com as divergências que vão sempre estar ocorrendo e sobreviver nesse mundo. Não tem, infelizmente, depende de nós aí convencermos as pessoas. E para isso você tem que ter conhecimento. Então, o conhecimento é importante. Agora, você não consegue convencer a pessoa é radical, não tem o que fazer. O que você vai fazer com uma pessoa chegar no seu consultório e falar assim, eu não vou fazer aplicação de floreto porque eu sou naturalista. Fala assim, então você vai assinar uma declaração aqui que eu não sou responsável pelo setiver cárie. Se você conseguir convencer a pessoa que se ela não comer nada de açúcar, ela não vai ter cárie, ela nem precisa de floreto. Só que você tem que também esclarecer essa pessoa que ela não vai ficar livre do floreto da aplicação profissional. Ele está bebendo floreto pela água natural, os alimentos todos contêm floreto, em pequena quantidade, mas contém. É toda uma discussão, né? Acho que a preocupação maior aí, em termos de saúde pública, que é a questão que eu vim discutir aí, é a preocupação com o creme dental fluoretado, que essa resolução Anvisa de 530, essa última aí, que tem que ser mudada para dar possibilidade que todo brasileiro que ao escovar o dente seja beneficiado. Acho que essa é mais importante do que ficar preocupado com essa minoria de negacionista, que eles são contra tudo, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que
ainda que seja individualmente, nessa luta individual contra esses que são negacionistas, mas essa questão que o senhor abordou agora da Anvisa, da regulamentação e da garantia de um produto de qualidade com a concentração adequada, eu acho que é um caminho, a alternativa que a gente tem que buscar. Não, essa daí é essencial, né? Para garantir que todo brasileiro, ao escovar os dentes, tenha um benefício de redução de cárie, né? Porque isso aí está ridículo, né? Porque chegou uma desfaçatez que antes eles não mantinham a qualidade do creme dental, mas punham o fluoreto lá. Nós tivemos uma decepção tão grande, né? Analisando o fluoreto que é distribuído em Salvador e em Manaus, no Serviço Público de Saúde. Nos dois lugares encontramos o creme dental, que o fabricante que ganhou a licitação tinha lá no edital que o creme dental tinha que ter 1.500 ppm, na embalagem estava escrito que tinha, e ele esqueceu de pôr. Então, a gente está numa situação pior, né? Eu falei, isso aí sim, eu acho que é preocupante. Porque até que eles falavam que tinha o fluoreto, mas nem todo o fluoreto estava ativo contra a cárie, falavam, mas tem um pouco que está funcionando. Agora chegaram ao absurdo de simplesmente ignorar e não colocar, e não é um caso só, aqui em Piracicaba tivemos 2 casos seguidos de licitações que eles entregaram o produto que ganharam a licitação, que era de 1.000, tinha que ter até 1.500 ppm de fluoreto, não tinha nada. E na embalagem estava escrito que tinha. É isso aí que é lamentável. E a outra discussão da água é controle, né? Heterocontrole ainda é essencial para garantir. E isso daí também houve uma mudança no Brasil que não obriga mais o tratamento de água a fazer controle na rede. Essa é uma outra discussão que tem que ser feita, né? E a gente trabalhou muito com heterocontrole com o pessoal de São Paulo, e hoje é mais importante ainda esse heterocontrole, porque antes o tratamento de água era obrigado a analisar a rede. Hoje não, ele só analisa o fluido que sai do tratamento, que é o fluido que está na planta. Eles não estão nem preocupados com o que está acontecendo na rede. Então, essa é uma outra questão que tem que ser também discutida. Professor, acho que tem mais uma pergunta que fizeram online. Tem uma pergunta online, se puder, da Júlia Cavaleiro, se, na sua opinião, a aplicação de laser mais fluoreto no serviço público para prevenção de cárie pode ser do futuro. E ela agradece a aula. Essa parte eu fiz alguns trabalhos com a Denise, ela está aí presente, né? A respeito dessa combinação, né? Até o momento, né? Essa é uma discussão bastante antiga, né? De tentar aumentar a defesa do dente, né? E essa discussão aí está relacionada com a aplicação profissional de fluoreto, né? Você consegue melhorar o efeito da aplicação? Eu acho que isso aí, em termos de... teria ainda alguma indicação, mas seria o que eu fiz já de recomendação e discussão aí. Em termos de saúde pública, né, o que é importante são os meios de saúde, os meios coletivos de usar fluoreto, que você tem um direto, que é a água fluoretada, e o indireto, que é a parte aí do creme dental fluoretado, que ele pode ter um impacto indireto em saúde pública. Agora, essas outras recomendações, que é a aplicação profissional de fluoreto e tentar melhorar a qualidade dessa aplicação com laser ou qualquer outro tipo de procedimento que você vislumbre no futuro, seria importante, mas não em termos assim, do ponto de vista de impacto grande em saúde pública. Continuaria sendo importante, mas para aquelas pessoas que não, ou grupos de indivíduos, que nós chamamos de grupo de indivíduos, ou pessoas que, por alguma razão ou outra, continuam tendo atividade de cárie. Eu acho que no presente, com tudo que ocorreu já com cárie, né,
dificilmente você vai poder falar de qualquer outra medida que vai ter impacto grande do que... Continua sendo importante, eu acho que é importante numa discussão que vai ainda favorecer algumas pessoas. Mas, como impacto em política pública, na minha opinião, é pequeno. É uma... A Denise respondeu aí que a aula ficou para o dia 19 de agosto. 19. Ótimo, obrigada, Denise. Pode falar. Tá certo, professora. Acho que a gente vai encerrando. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao senhor pela presença, mesmo que virtualmente, por essa aula bastante interessante e que trouxe temas até que a gente nem estava tanto... Eu vou admitir que eu não estava pensando tanto nesse assunto da pasta coletada, como ela é distribuída, né? Essas limitações que são assuntos extremamente importantes do país que a gente tem que discutir, que estava fora do nosso radar, como pelos dentistas. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Foi um prazer revê-lo. Muito obrigada. Tirar uma foto. Fazer uma foto? Pode tirar uma foto? Vamos tirar uma foto.